A química é uma coisa impressionante, né? Porque você tem um material com algumas propriedades num minuto e no minuto seguinte você pode ter uma outra coisa com outra cor, pode sair um gás. Tem uma transformação, né? De coisas que são, às vezes, muito perigosas viram coisas inofensivas podem, né, ter efeitos surpreendentes, né? Mas é algo que é fascinante, né? Porque você está conhecendo a matéria aí por dentro, né? Eu trabalho com divulgação da ciência e trabalho também com formação de professores e com produção de material didático aí, né? Principalmente experimentos usando materiais de baixo custo, experimentos com coisas acessíveis. Então você pode pegar uma garrafa de PET, uma lata de refrigerante, né? E você vai olhar para esse material de uma outra forma, porque além de ser uma garrafa, aquilo é um plástico, aquilo tem propriedades, você pode transformar isso, você pode pensar de onde isso veio, para onde isso vai, né? Então eu tenho trabalhado bastante agora a questão de química ambiental, né? Tenho dado aula de química ambiental. A química ambiental é uma parte da química que vai estudar, né, tanto as reações que acontecem no ambiente, então na atmosfera, nas águas, né, no solo, como a questão da relação do homem com o ambiente, né? Então tem toda uma parte de toda vez que você produz alguma coisa numa indústria que envolve a química, você vai gerar resíduos, né? Então você pode tentar tratar esses resíduos, você pode tentar diminuir a quantidade de resíduos. E o que é mais moderno hoje em dia, que é a chamada química verde, né? Que é a ideia de você pensar num processo que não vai produzir nenhum resíduo e não vai trabalhar com nenhuma substância perigosa. Esse aqui é o grande desafio, né? E vai ser o desafio para as próximas gerações de químicos aí, com certeza. Vai mudar a cabeça de todos os químicos, né? Porque a verdade é que, se você for pensar, isso é muito recente, essa questão ambiental é muito recente. Os químicos, e todo mundo, né? Os químicos não estão separados dos restos das pessoas, mas ninguém tinha preocupação ambiental há alguns anos atrás, né? Isso é recente e vai ter que mudar a cabeça de como que se faz ciência, como é que se faz química, como é que se faz uma indústria química produzir, né? Se você for parar para pensar na questão, né, de que tudo é feito de um material, né, e a química estuda os materiais, não dá para a gente escapar, né? A química está em tudo mesmo. Mas o mais interessante disso, né, é que não adianta só falar que a química está em tudo, né? O legal é mostrar isso, né? E que isso está ligado as coisas que a gente consome, as coisas que a gente, né, como a gente tem que pensar nisso, né? Tem que ter a maneira como a gente encara o mundo, né? Se a gente sabe química, a gente pode saber de onde essas coisas vêm, né? O que fazer com elas, né? Então, por exemplo, uma questão que está muito na moda é essa questão das sacolinhas, né? Será que eu uso uma sacolinha descartável, né, de plástico, que é reciclável, ou uso uma sacola que é biodegradável, ou oxibiodegradável, ou uso uma sacola de pano, né? Então tem um monte de questões que são questões que aparentemente não têm a ver com química, mas tem muito a ver sim, né? Porque essas são as transformações desse material que vão ser importantes nesse caso. Depois que eu entrei na UFMG, eu comecei a dar alguns cursos para professores, né, e sempre com essa questão do experimento sendo uma coisa muito importante, né, porque muitas vezes os professores não estão usando os experimentos nas salas de aula. As aulas de química são muito focadas em exercícios repetitivos, né, uma parte muito com fórmulas e símbolos, e a parte do fenômeno fica de fora. E então eu percebi que tinha muito poucos livros de experimentos, né, de química no Brasil. A gente escreveu Química na Cabeça em 2001 e desde então tem feito vários outros livros. Tem um livro só com experimentos usando garrafas de PET, né? Mais recentemente a gente soltou o Química na Cabeça 2 e um outro livro chamado Quântica para Iniciantes, que também são só experimentos, projetos que você faz
para entender melhor a química, né, e a física. A química é uma coisa que fisga você, né, e você fica... A química é uma coisa muito legal.